Olha, gente, presta atenção nesse vídeo e vão até o fim dele que vocês vão entender algo muito impactante e muito verdadeiro, tá? Eu quero falar de um espírito de muita luz, muita luz. Se você pedir algo para ele, você vai obter essa graça, tá? Porque o Deus, os espíritos, a luz está dentro de você. É de dentro para fora, tá, gente? Você não precisa ir em lugar nenhum para pedir nada, seguir ninguém. Basta você dentro da sua casa pedir com fé, com força, que o universo faz acontecer. Porque Deus está dentro de você, os espíritos de luz estão dentro de você, os santos, os anjos estão dentro de você. Você é a consciência do que faz acontecer. A sua mente move montanhas. Então, você não precisa se desesperar, basta você realmente ter a fé em você e nos espíritos de luzes, nos deuses, que você vai conseguir tudo na vida. Então, preste atenção até o fim desse vídeo, tá, gente? Eu quero falar do José Pereira dos Anjos, José de Aguiar ou José de Almeida. Ele tem vários nomes, tá, gente? Conhecido como Zé Pilintra. Um espírito de muita luz, gente. Ele foi um homem muito bom aqui na Terra. Ele foi um ser humano sensacional de ajudar as pessoas, sim, ele ajudava. Ele se sentia bem em ajudar o ser humano. Ele gostava de ajudar as pessoas. Desde muito cedo. Ele nasceu, gente, o conhecido José, vamos falar José, tá? O Zé Pilintra. Ele nasceu em Pernambuco e Paraíba. Tá ali, em Pernambuco e Paraíba. Ele era filho único. A mãe dele chamava Maria das Dores, Maria das Graças. Nunca se tiveram realmente o nome exato da mãe dele. E ela teve ele debaixo de uma árvore. Só que quando ele nasceu, ele já nasceu diferente. Ele já era diferente, o Zé Pilintra. Ele nasceu com um olhar diferente, a mãe dele viu isso, e ele não nasceu chorando, ele já nasceu sorrindo. Ele já sorriu para a vida. Porque aquele tempo, em 1864, 1884, quando ele nasceu, Zé Pilintra, as crianças nasciam chorando, gritando, e ela não, ela teve um parto normal, muito sossegado, e uma criança que nasceu sorrindo, não chorando, e de olho aberto, gente. Era um fato muito difícil de ocorrer nessa época. Zé Pilintra era um ser, um espírito muito evoluído que veio da camada 3 espiritual. E ele veio realmente para ajudar a mãe dele, as pessoas ao redor. Tá, então foi passando e a seca lá no Nordeste acabou, de alguma forma, levando a mãe dele. A seca, a fome. Só que Zé Pilintra, ele trabalhava lá no sertão com ervas, curar, e ele tinha o dom de curar com a mão também, gente. Ele curava com a mão, porque ele tinha uma força mental muito grande. Ele colocava a mão nas feridas das pessoas, nas dores, as pessoas passavam, então ele já estava muito famoso lá no Nordeste. Só que quando a sua mãe faleceu, ele não quis mais ficar no Nordeste, porque ele não queria ter lembranças da mãe dele. O que ele fez? Assim, o sofrimento, né? Aquele sofrimento todo, ele veio para o Rio de Janeiro, na Lapa. Chegando na Lapa, ele começou a trabalhar como distribuir jornal. Ele trabalhou de tudo ali, gente. Só que ele começou a trabalhar também de limpar as boates, que era na época, né? As boates que as meninas, as garotas de programas trabalhavam. E ele fez uma amizade muito grande com essas meninas. Ele era muito novo. E essas meninas, essas garotas de programa, trataram muito bem, cuidaram dele, como se fosse a mãe dele. E ele era uma pessoa de muita gratidão, ele tentava proteger aquelas meninas de tudo quanto é maneira. E o decorrer da vida dele foi passando, e ele percebeu que o ser humano era muito visual, e o ser humano é visual, gente. O ser humano, ele olha para você, o primeiro impacto que você não conhece uma pessoa, quando a pessoa te vê, aquele impacto vai ficar para todo sempre. Então o Zé Pilintra, ele falava o seguinte, que ele tinha que estar bem arrumado, mesmo sem dinheiro, mas ele tinha que andar bem arrumado. Ele colocava o seu sapato branco, a sua calça branca, o seu terno branco, o seu chapéu. Ele sempre andava bem arrumado para as pessoas terem um impacto bom dele. Isso daí realmente já era um ponto a mais para ele. Zé Pilintra, ele começou a jogar nos cassinos, nos bares e tal. Só que ele ganhava, até os caras roubando. O pessoal roubava nas mesas de baralho e tal, e ele ganhava. E as pessoas falavam, como que você ganha, Zé Pilintra? Como você ganha assim? Não, Zé Pilintra ele não chamava, José ainda, tá?
falava, José, como você ganha? Como você ganha? Ele falava, escuta as vozes do além. E realmente ele escutava, os espíritos ajudavam ele, para ele ter um dinheiro. E ele jogava, gente, e ganhava aquele dinheiro. Você sabe o que ele fazia? Ele ia ajudar um monte de pessoas que estavam passando fome, necessidade. Ele ia para os carteados, logicamente que ele gostava de viver bem, ele gostava, sabe? Ele gostava de viver, mas ele era um homem muito justo, muito honesto e gostava de ajudar as pessoas. E ele ajudava as pessoas carentes, principalmente as pessoas que não tinham nada, porque ele passou fome. Ele e a mãe dele passaram fome, então ele sabia o que é a necessidade de ter um pão, de ter um açúcar, de ter um arroz, de ter um feijão, de ter um leite na sua mesa. Então ele fazia compras para as pessoas com o dinheiro do carteado que ele ganhava. Ele ajudava muita gente, ele ajudava muita gente. E isso daí incomodava muitas outras pessoas que não gostavam, porque ele se destacava lá na Lapa, ele se destacava muito, e ele protegia todas as garotas que trabalhavam na noite. Ele protegia, ele ia para as noites, na madrugada, proteger principalmente as mulheres dos homens cruéis e covardes. E ele protegia, porque além de ele ser um homem muito forte, assim, de consciência, ele tinha como saber jogar uma capoeira, tal. Ele era um cara lutador, mas ele não precisava usar força. Ele não precisava. Ele tinha com ele o dom da palavra, o dom do conhecimento e o dom da espiritualidade que andava com ele. Ele andava entre mundos, ele via espíritos, ele falava com espíritos desde muito cedo. Lá atrás, ele começou a ver espírito muito cedo. A mãe dele até levou ele para a igreja, tal, porque ele não aceitava, porque ele achava que ele que era do mal, tal. Então começou a colocar aquelas fitas de benzendeiras para andar com ele, mas não adiantava. Aí uma vez a mãe dele falou, filho, com quem você está conversando? Ele é muito pequeno, mãe, estou conversando com Avelino. Quem é Avelino? Você não está conversando com ninguém, filho, tal. Aqueles negócios todos, sabe, gente? Que pessoas que vê espírito, como que eu vejo também, desde muito cedo também, tá? Então o que acontece? Eu sei que é viver entre mundos. E Zé Pilintra, gente, foi um homem muito caridoso, justo, honesto e gostava de justiça. Ele fazia justiça, ele protegia as pessoas de alguma forma. Ele é um espírito de muita luz. E como que aconteceu a morte dele? Porque ele ganhou um dinheiro muito alto no carteado. Muito alto. Um dinheiro é muito dinheiro que ele ganhou. Só que o cara que perdeu o dinheiro naquela época era dono de fazendas. E ele arrumou 5 caras para matar ele. Aí Zé Pilintra sentiu que ia morrer. E o Zé Pilintra, ele ia ajudar muita gente com aquele dinheiro, mas muita gente, até dar casa para as pessoas que precisavam de casa, de moradia. Já tinha algumas pessoas que ele queria ajudar, dando um lar. Mas o que aconteceu? Naquela noite ele sabia que ele ia morrer. Quando ele desceu na madrugada, a Rua do Lapa, lá embaixo já tinha 4 ou 5 homens esperando ele. E pegaram ele de costas, deram facadas nele, só que ele começou a dar risada. Os caras falaram, como você está dando risada? E ele falou, vocês não me mataram, eu continuo vivo. E continua, gente, porque o espírito não morre. Existe vida após morte. Zé Pilintra é um espírito de muita luz, muita luz, muita luz. Ele vive entre mundos, ele está na camada 3 espiritual, mas ele tem uma força energética muito grande que se você pedir algo para ele, seja de qual religião você for, gente, ele é de luz. Ele vai te atender, porque sai de dentro de você para fora. Ele cura, ele faz as injustiças se reverterem, ele faz os endividados sair de dívidas, dá uma solução, porque a força energética dele é que nem a do sol, brilha que nem o sol. Ele é um ser de muita luz, porque ele veio na Terra somente a ajudar as pessoas. Ele ajudou muitas e muitas pessoas, gente. Ele é um espírito que brilha igual ao sol. Que brilha igual ao sol, gente. Ele está na camada 3, ele veio da camada 3 e hoje ele está na camada 4 espiritual, quer dizer. Ele é muito forte. E ele chega em segundos aqui na Terra, a força energética dele. Por isso que falam que ele aparece na madrugada, tal, muita gente vê ele. Porque ele é luz, ele é igual ao sol, ele é igual ao sol. É um espírito de muita luz. É assim, tem muitos espíritos aqui na Terra, tá, gente? Muitos seres humanos reencarnados aqui na Terra com a mesma missão de Zé Pilintra, com a mesma luz de Zé Pilintra, Chico Xavier e outros aí, tá? Que tiveram espiritualidades muito avançadas. São espíritos que veio realmente ajudar as pessoas na Terra, porque são muito evoluídos de consciência, de conhecimento e de espiritualidade.
O conhecimento expande a sua consciência no universo.